Olá, está começando mais um Cine Pódium. Aqui você confere um ranking com os 5 filmes mais votados pelos internautas. O tema do Cine Pódium de hoje é viagem. A votação aconteceu na página do nosso programa, que é www.tv.nesp.br/cinepódium. Lá, os internautas puderam escolher entre 10 opções de filmes. Viagens ao passado, ao futuro, viagens sem destino, viagens de fim de semana. Os filmes que abordam o tema viagem podem ser sobre viagem no tempo ou os road movies. Road movies, em sua tradução literal, é filme de estrada ou na estrada. Bom, e para falar sobre viagem, convidamos aqui hoje o professor Francisco, mais conhecido como Kiko, doutor em comunicação social e pesquisador em TV digital. Tudo bem, professor Kiko? Tudo bem. Obrigada pela sua participação no nosso programa hoje, Obrigado, viu? eu agradeço. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto, conta um pouquinho para a gente sobre a sua formação, sua especialização. Minha formação, minha graduação em rádio e TV, me formei em 99 e fiz mestrado e doutorado em comunicação e mídia. Então, venho estudando essa questão da TV digital já há uns 6, 7 anos. Bom, que legal. Para a gente se aprofundar, então, agora no tema viagem, para começar, o que é que classifica um filme como road movie? É muito bom a gente fazer uma diferença mesmo entre os road movies e os filmes de viagem. Não basta ser um filme na estrada para ser classificado como um road movie. Os road movies nasceram nos Estados Unidos, né? Eles têm uma presença muito forte nos Estados Unidos, principalmente pela cultura americana. E isso nasceu desde a colonização dos Estados Unidos, a partir do momento que eles partem para o oeste com as caravanas, né? Para enfrentar destinos, enfrentar os índios, né? Em qualquer outra diversidade. Isso começou a ficar muito latente no americano, de um certo momento da vida dele, fazer uma viagem. Então você tinha dinheiro, você tinha estrada e tinha carro. Qualquer jovem americano que trabalhasse ou guardasse um dinheiro no verão, podia comprar um carro e fazer uma viagem. Pegar a estrada. Pegar a estrada. Então, a partir desse momento, a viagem se tornou mais importante, não o destino. Então, os road movies se classificam quando a viagem é o papel principal. A estrada é quase um personagem principal até de alguns filmes dentro do filme. Então, não é o destino que é importante, é o percurso. Então, quando você tem um filme que eu sou obrigado a fazer uma viagem para alcançar esse destino, ele é uma variação do road movie original. Se você pegar os clássicos de road movies mesmo, como Sem Destino, com Jack Nicholson e o Peter Fonda, são filmes que o próprio nome diz, sem destino. Eles ficavam na estrada. O próprio Na Estrada do Walter Salles, o mais importante para os atores era estar viajando e não aonde eles iriam chegar. Então essa classificação é que diferencia o filme road movie de realmente um filme de viagem qualquer. Porque nós temos vários exemplos de filmes de viagem, né? Até viagem interplanetária com os filmes de Star Trek, por exemplo, Jornada das Estrelas, né? Legal. Então essa é uma diferença muito importante de ser estabelecida. Legal. Agora, você já fez uma viagem que te marcou? Ou tem alguma viagem que você ainda quer fazer e documentá-la também? Eu já tive a oportunidade de fazer 2 viagens nesse sentido. Uma há 20 anos atrás, eu tinha 24 anos, eu fui para o Nordeste com um amigo, ele foi trabalhar e saindo de Governador Valadares até Recife dá 1.700 quilômetros. Seria uma viagem de 3.400 quilômetros, ele perguntou se eu podia ir para ajudar a dirigir. É o que eu te falei, na hora, e eu não queria saber para qual cidade que eu estava indo, eu queria viajar. E aí eu pude conhecer uma realidade do Brasil que a gente só vê distante na televisão, que é a questão da pobreza extrema mesmo, sabe? Quando você viaja pela BR-116, você passa pelo sertão baiano, pelo Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e você toma um choque de realidade que muda a vida. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver um mundo completamente diferente. Porque é diferente você ver essa pobreza na televisão, no cinema. Existe um distanciamento que a gente não interage e isso não nos abala. Mas quando você vê de perto, é muito forte. E não adianta eu contar para ninguém, a pessoa tem que fazer a viagem, então tem que viajar. Então essa foi uma viagem que me marcou muito. E a segunda viagem foi que eu fiz o clássico americano mesmo, viajei pelo deserto americano de carro, foi uma viagem espetacular também. Mas aí foi mais uma satisfação pessoal. Essa viagem pelo interior brasileiro é que realmente marcou bastante mesmo. Que legal. Bom, nas décadas de 70 e 80, os road movies retratavam principalmente a realidade da contracultura americana, né? Como a gente disse aqui agora há pouco. Mas com o passar dos anos, essa temática, ela foi ampliando um pouquinho os horizontes, né? E aí começamos a ver filmes de viagens até com um tom de comédia, como o Se Beber Não Case, né? Como é que se deu esse processo de abertura? Pois é, porque como esse estilo de filme é muito forte nos Estados Unidos,
o filão da indústria foi aproveitar as várias variações desse tema. Isso é comum. Drama tem várias variações. Você tem drama que é de comédia, tem drama que apela para comédia, tem drama que apela para o drama real mesmo. E com o road movie foi a mesma coisa, com esse filme de viagem a mesma coisa. Bom, o escritor Mark Twain, ele tem uma frase que ele diz que viajar é fatal para o preconceito, a intolerância e as ideias limitadas, que não se pode ter uma visão ampla, abrangente e generosa dos homens, vegetando num cantinho do mundo a vida inteira. Você concorda com isso? Acho que isso, além de abrir os horizontes, pode ser uma bagagem para os diretores criarem filmes também e outras coisas? Claro, porque eu concordo plenamente. E a questão da viagem, quando você faz uma viagem, você se propõe a fazer uma viagem, você sai da sua zona de conforto, né? Então você passa a ver uma situação, uma realidade diferente daquilo que você estava acostumado a ver. E quando você sai para fazer isso, os filmes de viagem, talvez eles falem tanto a gente, porque cada um de nós, no momento da vida da gente, experimenta uma viagem interior. Uma busca, né, para você se autoconhecer, para você identificar com alguma coisa diferente, ou até fugir de alguma situação que você quer esquecer e deixar para lá. Então, acho que é por isso que os filmes de viagem são tão expressivos no cinema e tem tanta bilheteria, né? Então, as pessoas procuram esse tipo de filme, porque eles têm essa metáfora com a nossa própria viagem interior. É uma forma de viajar através da viagem das outras pessoas, né? Bom, o Walter Salles atualmente é o diretor brasileiro mais ligado à produção de filmes de viagens, principalmente, ficou muito conhecido no exterior, com o Central do Brasil, Diários de Motocicleta e o Na Estrada, né? Sim. Ele pode ser considerado uma inspiração para os novos cineastas? Assim, você acredita que esse gênero ainda tem muito que ampliar aí no Brasil? Essa é a questão cultural, ela volta. Eu acho que no Brasil, como o brasileiro não tem essa questão da viagem tão forte, presença forte como o americano tem, a gente tem poucos filmes que tratam a respeito disso na cinematografia brasileira. Filmes de viagem talvez até tenha bastante, mas road movies brasileiro mesmo são muito poucos. Acho que muita gente, às vezes, acaba viajando para o exterior e deixa de conhecer lugares, né, num país tão grande quanto o Brasil, né? Parece que o road movie só dá certo se for lá fora. É verdade, uma pena. Quem sabe não vai ampliando aqui com o tempo, né? Bom, agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e vamos começar a montar o nosso ranking. Então, não saia daí. Estamos de volta com o Cine Pódium. No programa de hoje, nós vamos conferir os 5 melhores filmes de viagem, na opinião dos internautas que votaram em nossa página. E nós vamos conhecer, então, o 5º colocado de hoje. Em 5º lugar, temos Diários de Motocicleta, de 2004. Diários de Motocicleta, dirigido pelo brasileiro Walter Salles, foi lançado em 2004. O filme conta a história real de Che Guevara e seu amigo Alberto Granado, que são interpretados por Gael Garcia Bernal e Rodrigo de la Serna. A história se passa em 1952, quando o estudante de medicina Che Guevara decide viajar junto com seu amigo pela América do Sul. Eles percorrem muitos países e, após 8 meses de viagem, quando estão em Machu Picchu, encontram uma colônia de leprosos e aí passam a se questionar sobre o real avanço econômico da região. O filme ganhou o Oscar de melhor música e essa foi a primeira vez que uma música cantada em espanhol foi indicada a essa premiação. Professor Kiko, o filme Diário de Motocicletas, né, do Walter Salles, como acabamos de dizer, ele foi o primeiro do diretor falado inteiro em outra língua. Você acha que isso descaracteriza a origem do diretor? Não, de forma alguma. Um técnico de futebol, quando ele vai treinar uma seleção estrangeira, não deixa de ser brasileiro porque está lá treinando. O Walter Salles é um diretor de cinema que foi contratado para dirigir um filme. E coloca a sua visão, né, que ele traz, a sua bagagem toda que ele tem por ser brasileiro, dentro da linguagem, dentro da estética e do estilo do filme. Então, de forma alguma, todo o trabalho que ele for fazer, o Fernando Meirelles também, eles são brasileiros que colocam a visão que eles têm culturalmente brasileira dentro do roteiro da história sendo rodada ou sendo contada em outro país, sem problema algum. Bom, vamos dar então continuidade ao nosso pódio e descobrir quem ficou em 4º lugar. Em 4º lugar está o filme Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles em 1998. Central do Brasil conta a história de Josué, um menino de 9 anos interpretado por Vinícius de Oliveira e de sua companheira de viagem, Dora, interpretada por Fernanda Montenegro.
Dora é uma senhora insensível e cínica que escreve cartas para analfabetos na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Mesmo a contragosto, Dora acaba acolhendo Josué, órfão de mãe, e leva o garoto para o interior do Nordeste com o objetivo de encontrar seu pai. À medida que vão percorrendo o país em uma viagem fascinante ao coração do Brasil, estes dois personagens tão diferentes vão se aproximando. É o primeiro trabalho como ator de Vinícius de Oliveira. Walter Salles conheceu Vinícius enquanto o garoto trabalhava como engraxate no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Walter convidou Vinícius para fazer um teste e ele superou mais de 1.500 outros concorrentes para o papel. Fernanda Montenegro teve uma indicação ao Oscar de melhor atriz principal em 1999. Foi a primeira vez que uma artista latino-americana recebeu indicação para esta categoria. Falando em Central do Brasil, professor Kiko, você acha que aquele seria um bom ponto de início, assim, um bom começo para um filme de viagens para o Brasil? Ele daria um bom cenário para outras histórias? Com certeza. Além de ser um grande cenário pelo tamanho da Central do Brasil, a quantidade de pessoas que estão envolvidas, que passam por ali diariamente, e cada um com as suas histórias, alguém vindo ou indo para algum lugar, realmente é um ponto de partida maravilhoso. E eu contar uma experiência de um amigo meu, que foi meu professor na graduação, e hoje é meu amigo, que ele fazia isso quando ele era adolescente. Ele ia para a rodoviária, escolhia um destino e ia. E voltava voltava na outra semana, olhava para o painel, qual ônibus estava saindo naquele horário, pegava e ia. Que é a questão da viagem, que é muito importante. Então, a Central do Brasil seria para inúmeros filmes, inúmeras histórias, inúmeros pontos de partida para qualquer filme que fosse tratar esse tema de viagem. Bom, 3 filmes de viagem brasileiros assim, mais famosos são os Cinemas Aspirinas e Urubus, né, o Central do Brasil, como já dissemos aqui, e Árido Movie, né? E todos eles trazem o Nordeste como plano de fundo. Você acha que isso é uma tendência do cinema nacional, né, do cinema brasileiro, ou é o Nordeste que inspira esse tipo de viagem? Não, eu acho que é a questão do Nordeste, que ele caracteriza o próprio filme de viagem, aquilo que eu falei no bloco anterior. Como o filme de viagem ele é uma metáfora, aquela viagem interior que a gente busca, e quando a gente busca alguma coisa, a gente tem uma sensação de incompletude, a gente quer preencher um vazio, preencher alguma coisa que nos está nos faltando, nada melhor que um deserto para estar esse contraste com o que a gente está sentindo interiormente e o que a gente está vendo lá fora. Eu acho que ficaria muito difícil fazer um road movie ou um filme de viagem na Transamazônica, por exemplo, com floresta dos dois lados. Né? Você não vai ver mais nada além da floresta. E aquela vida, aquela exuberância toda, você talvez fique até pior, né? Então, acho que o deserto, ele traz mesmo essa condição de ser um cenário, como até um personagem dentro do filme de viagem, que nos dá essa contradição ou afirmação, essa empatia daquilo que nós estamos vivendo no momento com aquilo que nós estamos vendo na realidade lá fora. Bom, então agora a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com os primeiros lugares do nosso pódio. O Cine Pódio está de volta. No programa de hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre filmes com o tema viagem. E o nosso convidado é o professor Francisco Machado, mais conhecido como Kiko, que é doutor em comunicação social e pesquisador em TV digital. Bom, até agora nós vimos o 4º e 5º colocados. Vamos então para o 3º lugar e medalha de bronze do Cine Pódio. Com o 3º lugar ficou De Volta para o Futuro, de 1985. De Volta para o Futuro fala sobre viagem no tempo. O filme é um clássico pop dos anos 80. Lançado em 1985, De Volta para o Futuro conta com Marty McFly, um adolescente que está no colegial e consegue fazer sem querer uma viagem no tempo junto com seu amigo, o cientista Dr. Emmett Brown. Os dois voltam para o ano de 1955, 30 anos antes do período em que o filme se passa. Chegando lá, McFly conhece seus futuros pais, que ainda não estão nem namorando. Em meio a tudo isso, sua futura mãe se interessa por ele. A partir daí, Marty começa a fazer de tudo para que a sua mãe fique com o seu futuro marido, para que nada se altere na história.
professor Kiko, diferente dos outros filmes que passaram por aqui hoje, né, no nosso programa, o De Volta para o Futuro fala sobre uma viagem no tempo, né? E ele é também uma trilogia. Você acha que os filmes de viagens, os road movies também, eles abrem espaço, dão abertura para esse tipo de sequência? Sim, totalmente. E a escolha foi muito bem feita, que eu adoro De Volta para o Futuro. Foi um filme que marcou minha adolescência também. Uma vez até eu emendei os 3 filmes num só, assisti os 3 de uma vez, para não perder a sequência da viagem. Eu acho que essa que é a magia do cinema, é você poder brincar principalmente com o tempo. E a viagem é isso, a viagem quando às vezes você está brincando, quando você faz uma viagem, parece que você sai de um tempo da sua realidade e vai viver uma outra realidade paralela. Até quando a gente brinca muito que tem que voltar, vamos voltar à realidade. Exatamente. A gente sai de férias, vamos voltar para a realidade, né? Então, do cinema e esse filme mostram isso claramente, principalmente o De Volta para o Futuro. É maravilhoso esse filme. Bom, estamos chegando cada vez mais perto do resultado. Vamos conhecer então o segundo lugar de hoje. Quem levou a medalha de prata no Cinepodium foi o filme Na Natureza Selvagem, de 2007. Na Natureza Selvagem é um filme americano dirigido por Sean Penn, baseado em fatos reais. Ele conta a história de Christopher, um jovem de 22 anos recém-formado na faculdade que decide abandonar tudo o que tem e partir para uma viagem sem rumo. Christopher viaja durante 2 anos, chegando até o México. Em sua viagem, ele conhece muitas pessoas que mudam a sua vida e ele também muda a vida delas. Ao final desses 2 anos, ele toma uma outra decisão, a de viajar até o Alasca para entrar em contato com a natureza em sua versão mais pura e selvagem. Na Natureza Selvagem foi dirigido pelo ator Sean Penn e contou com 4 viagens ao Alasca em diferentes épocas do ano para que todas as cenas pudessem ser gravadas. Bom, professor Kiko, a direção do filme Na Natureza Selvagem é feita por Sean Penn, né, que é muito conhecido pela sua atuação. Você acha que ele desempenhou um bom papel por trás das câmeras também? Excelente. Na Natureza Selvagem é um filme comovente, emocionante. Eu assisti várias vezes e ele é um filme que mexe muito com a gente exatamente por a gente sair dessa conformidade. O papel principal do jovem que quer viajar, que é uma história real, ele quer sair dessa conformidade, daquele estilo de vida americano que o deixa até enojado em algumas situações. Ele parte para essa viagem com a vontade de viajar, de preencher esse vazio. E, ao mesmo tempo, ele vai para um lugar que é quase um deserto, que é o Alasca, e acaba morrendo lá por conta disso. E ele pagou um alto preço por esse desejo dele, mas ele viveu uma história de vida que pouquíssimas pessoas vão viver numa vida inteira. Sim. E como é uma história real, o Sean Penn demorou 10 anos para conseguir liberação dos direitos da família para se fazer o filme. Sim. E mesmo assim eles quiseram ver o roteiro para ver se eles iam passar essa identificação que o personagem queria ser vivido no filme. E ele conseguiu de forma maravilhosa. Uma outra coisa que vale a pena ver nesse filme também é a trilha sonora, que eu acho incrível, né, do Ed Vedder, né, que é o trabalho solo dele, que é vocalista do grupo Pearl Jam. Bom, antes de sabermos quem ficou com o primeiro lugar, vamos nos lembrar os filmes que passaram por aqui hoje. Veja só. Bom, já estamos quase conhecendo o primeiro colocado, mas até agora os filmes que passaram por aqui hoje, o que é que você achou da escolha do público aqui? São bons exemplos, são filmes que realmente marcaram a história do cinema, mas nesse tema existem vários, uma quantidade muito grande de filmes que a gente ficaria fazendo vários programas aqui falando disso. Mas até agora os 4 classificados representam muito bem essa categoria, esse tema dentro do cinema. Tem algum preferido? Desses 4? Não, seu, assim, pessoal. Tem algum que você fala, esse filme de viagem? Para mim, o Sem Destino é o Easy Rider, que é com o Jack Nicholson e o Peter Fonda. Para mim é o clássico, é o top desses filmes de viagem. Legal, fica a dica, né? Bom, agora chegou o momento mais esperado, né? Conhecer o primeiro lugar, o merecedor do ouro, na opinião dos internautas que votaram.
Quem ficou na primeira posição do Cinepodium Viagem foi o filme Pequena Miss Sunshine, de 2006. Pequena Miss Sunshine é um filme que, além de conquistar muitos fãs ao longo dos anos, levou vários prêmios, como o Oscar de Melhor Roteiro Original e o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante para o destemperado avô, que participa da trama. O filme conta a saga de uma família norte-americana formada pelo pai, que desenvolveu um método fracassado de autoajuda, a mãe, que é uma fumante compulsiva, o avô, que foi expulso de uma clínica de repouso, o filho mais velho, que fez voto de silêncio, o tio gay, que é um professor suicida, e a pequena Olive, a filha caçula, que movimenta toda a trama. Olive é convidada para participar de um concurso de beleza, o Pequeno Miss Sunshine, na Califórnia. A partir disso, a família pega sua Kombi amarela e sai em uma viagem de 3 dias para que Olive participe do concurso. E aí, professor Kiko, o que é que você achou do primeiro lugar? Esperava esse resultado? Não, até que Pequena Miss Sunshine não. Não como filme de viagem, porque ele retrata mesmo um conflito familiar, né? Talvez a gente fosse poder trabalhar o tema principal desse filme, é um conflito familiar resolvido numa viagem, né? Mas também serve, também está muito bem escolhido, porque realmente é um filme que emociona bastante também, e ele parte daquele princípio, né? As famílias vão resolver seus problemas, seus conflitos dentro de uma viagem. E então ele está realmente muito bem escolhido também. E é um roteiro super criativo, né? É uma história que mostra também essa contracultura americana, porque esses concursos de beleza infantil é uma característica muito forte também, tem uma presença muito forte nos Estados Unidos também. Sim. E a família não queria nada disso, né? A família odiava isso, a mãe principalmente. Mas para fazer o desejo da filha, todos se envolvem. Então, realmente mexe também com essa questão da contracultura que faz parte da característica dos filmes de viagem. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui, viu, professor Kiko? Foi um prazer te receber no Cinepodium. Bom, eu espero que você que está em casa nos assistindo também tenha gostado. O Cinepodium de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você que votou na página do nosso programa e ajudou a decidir o nosso pódio. Continue acompanhando as novidades em nossa página na internet. O endereço é www.tv.nesp.br/cinepodium. Até o próximo programa. Tchau!